E aí galera, beleza? Bom, hoje a gente vai fazer a nossa primeira rota. E para vocês entenderem o conceito de rota, é mais ou menos assim. Quando você entra no site, por exemplo, mob2u.com.br, é um site de uma das minhas empresas. Aqui é a rota barra. Se você digitar mob2u.com.br barra, é a mesma coisa, tá? Se você clica, por exemplo, em sobre, olha lá embaixo. Aqui embaixo, ó, se você ver, ele fica barra sobre. Olha lá, mobtv.com.br barra sobre. Então é a rota sobre, certo? Então o conceito de rota é esse. Um site geralmente ele tem várias rotas para ir para vários caminhos do site. Tá? Então hoje a gente já vai aprender isso e já vamos deixar mais ou menos pronto para a gente já poder fazer um formulário de cadastro do cliente. Tá? Primeira, a gente vai fazer uma aula para preparar a rota e na outra aula a gente já faz o formulário para cadastrar o cliente, beleza? Então bora, mão na massa. Aqui, o Laravel ele facilita muito a nossa vida, tá? Vou fechar esses arquivos aqui. Por quê? Porque ele tem um arquivo aqui, ó, dentro de routes, chamado web, que a gente está trabalhando com a web, certo? E ele já tem uma rota padrão aqui, ó, que ele já dá uma dica pra gente, ó. Ó, a rota barra, certo? Beleza. Vou fazer uma nova rota. Route 2.2.get, tá? Get é porque a gente está acessando por aqui, ó, pelo navegador e dando enter. A princípio, entenda assim, tá? E a gente vai fazer qual rota agora? A barra cliente. Pode ser cliente ou clientes, mas vamos deixar cliente, né? Aí, o que ele faz aqui, o Laravel? Eu vou copiar igual de cima ali, ó. Function, abre e fecha parênteses, né? Vou dar um enter aqui. E ele fala return view, né? Retorne essa view para o cliente. Ele fala assim. Mas eu vou dar um return. Por exemplo, uma mensagem aqui. Aqui será a view de clientes. Vou retornar uma mensagem, tá? Teoricamente, se a gente digitar lá o nosso URL, que é o localhost 2.8000 barra cliente, deveria aparecer essa mensagem. Vamos testar lá. Localhost 2.8000 barra cliente. A gente pôs cliente, né? Cliente, a rota, certo? Vou dar um enter aqui. Beleza, ó. Aqui será a view de clientes. Ótimo. A gente já tem dois acessos ao site, que é o barra, que é o padrão aqui que a gente não mexeu ainda, e o barra cliente, que vai ser onde a gente vai fazer o cadastro dos nossos clientes, certo? Beleza. Só que eu não vou deixar feião assim, né? Tem que ter um HTML, que se eu der um botão direito aqui, ó, exibir código-fonte da página, ó, tem nada aqui no código-fonte da página, só tem um texto assim, né? E se você vai num site aí, ó, vamos voltar lá no Mob2U, por exemplo, dá um botão direito, exibir código-fonte da página, tem um monte de coisa, ó, tem toda uma estrutura HTML e tal, para o site ficar bonitinho assim, certo? Os efeitinhos, entendeu? Então vamos lá. Importante é assim, a gente aprendeu a configurar a rota, beleza. Só que eu não quero fazer igual o Laravel não. O Laravel por padrão, ele já redirecionou direto aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu quero ter um arquivo que vai gerenciar a rota cliente, certo? Vou fazer tudo de novo aqui, então, para a gente entender como é o procedimento de criar a rota. É assim, ó. Route, get, né, que é a rota get que ele vai acessar pelo navegador, barra cliente, é o primeiro parâmetro. O segundo parâmetro é o arquivo que eu quero usar para controlar a visão e também para acessar o nosso arquivo de dados se precisar. Então ele vai chamar cliente controller, ele é um controlador, certo? E qual que é o método principal que ele vai chamar lá no meu arquivo? @index. Vou aqui no final, ponto e vírgula. Vou fazendo devagarzinho. Primeiramente, esse cliente controller não existe esse arquivo, tá?
A gente vai criar ele aqui em app http controllers, seguindo os padrão, tá? Ele vai ficar aqui dentro, certo? E ele vai ter um método, uma função ou método que chama index, tá? Então, quando o cara bater aqui, ó, barra cliente, ele vai acessar esse arquivo e ver o que esse método index vai fazer para retornar para o nosso cliente. Vamos criar primeiro esse arquivo, então. PHP Artisan. Sempre por linha de comando, tá? Porque aí já cria nos padrão certinho. Make, controller, espaço. Como chama nosso arquivo? Cliente controller, certo? Enter. Ó, já criou aqui, ó. E a gente precisa criar esse cara aqui, ó, esse método index. Como que cria um método no PHP? Aqui dentro de class, da chave class, ó, nosso código vai estar tudo aqui, tá? Então, public function é uma função pública, né? Todo mundo vai acessar. Index, que a gente declarou lá, certo? Abre e fecha parênteses, abre e fecha chave. Essa é uma estrutura de função, tá? Ela poderia ser private, protected, igual a gente fez lá no model, mas aqui geralmente vai ser public nos controladores, tá? Se eu tiver a oportunidade de explicar a diferença de cada uma depois, mas por enquanto cria tudo public, que você está aprendendo a programar, tá? E agora, aqui sim eu posso fazer o return, por exemplo, vou pôr o retorno daquela mensagem, né? View cliente através de um controller. Então, se eu for lá na rota de novo, se tiver tudo salvo aqui, não esqueçam de salvar, tá? Eu vou atualizar aqui, ó. Olha lá, ó. View cliente através de um controller. Olha que bacana. Vamos entender o que ele fez. A hora que eu bati barra cliente, primeira coisa que o Laravel ver, existe essa rota? Aí ele vem, tá, existe, barra cliente. O que eu faço com esse cara? Manda lá pro controller no método index, @index. Beleza, aí ele vai lá, http controllers, cliente controller, certo? Que é o nome do arquivo aqui. Existe o método index? Existe. Então retorna o que você quiser. Aqui a gente retornou uma mensagem. Só que o certo é a gente retornar um arquivo HTML mais formatadinho, certo? Então eu vou dar um return view, tá? Eu quero retornar uma view agora. Que ela vai chamar o quê? Cliente.blade.php, certo? Esse é o nome do arquivo, tá? Mas o Laravel, ele consegue ocultar esses caras aqui, ó. O nome do arquivo de fato vai ser esse. Eu vou até copiar aqui para vocês verem. Mas o Laravel já entende que o padrão dele é trabalhar com esse tipo de arquivo. Então você pode ocultar esse cara aqui. Então ele vai lá no view. Onde que é o view? O view é aqui, ó. Onde a gente põe as views, ó. Resources views. Tudo tá fazendo sentido, né, gente? Ó. Bem relacionado. Aqui dentro de view, se eu criar um novo arquivo com esse nome aqui, ó. Aqui eu posso ter uma estrutura HTML5. Se eu não me engano, esse editor deixa eu fazer isso aqui, ó. HTML 2.5 e dá tab. Lá, ele já cria uma estrutura básica HTML para mim, tá? Esquece tudo isso aqui por enquanto, tá, gente? Você está aprendendo a programar agora, não estudou HTML5. Se estudou, ótimo, tá? Vou dar uns enter aqui dentro do body, ó. E vou fazer assim, ó. P-tab, que é um parágrafo, certo? Aqui dentro eu vou falar assim, finalmente, arquivo de cadastro de clientes. É claro que aqui vai ter mais coisas, tal. A gente vai colocar cor, formulário para o cara cadastrar, mas eu quero que vocês entendam o seguinte. Vou salvar aqui, vou voltar lá no navegador e atualizar. Olha só a mensagem, ó, já mudou, tá vendo? A formatação já mudou. Se eu der um botão direito aqui e ver o código fonte da página, lá, ó, ele já tem toda uma estrutura HTML aqui bonitinha, prontinha já para trabalhar, certo? Então essa aula é isso, a gente aprendeu a fazer uma rota e aprendeu a direcionar essa rota para um arquivo que vai gerenciar as visões que o cliente vai ver, as views, certo? Essa aula é muito importante, vê ela umas 5, 6 vezes.
E assim, eu passei da forma mais fácil possível, tá? Aprender isso do zero é chato. Então assista bastante pra vocês pegar tanto esse vídeo quanto o vídeo anterior. Que aí daqui pra frente agora é só alegria, beleza? Até mais!